Beleza? Vamos começar? Muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, nesse momento de culto, nos colocando na presença do Senhor. Hoje é 5 de abril e já estamos aí há mais de 15 dias, né, de forma de isolamento social, as pessoas em casa, muitas coisas acontecendo, mas entendemos que em todas essas coisas, né, Deus continua no controle. E hoje nós estamos aqui novamente, né, para podermos assim cultuar o nosso Deus, para poder tirarmos esse tempo em adoração, em louvor, em exaltação àquele que conduz, né, todas as coisas, naquele que tem nas mãos todo o poder. E como igreja do Senhor, nós somos a Igreja Presbiteriana de Edéia, né, e estamos aqui hoje então para cultuarmos ao Senhor, agradecemos a presença de todos aqueles que estão conosco nessa hora, mesmo aí na sua casa. Eu convido você então para juntos a gente poder exaltar e glorificar o nosso Deus nessa hora, cultuando Ele. E nesse momento eu quero então, no nosso início de culto, essa forma de liturgia, podemos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo de número 115, convido você aí para abrir sua Bíblia também e fazer essa leitura juntamente comigo. Salmo de número 115, honras, né, somente a Deus. Vamos fazer então a leitura desse salmo, Salmo de número 115, diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Não tem boca e não falam, nem olhos nem veem, nem ouvidos nem ouvem, tem nariz, não tem, nem cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que é a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles a seus filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. O verso número 3 desse salmo diz: olha, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Todas as coisas estão debaixo da mão desse grandioso Deus, daquele que é poderoso, daquele que é infinitamente mais do que todas as coisas. E nós, nessa noite, primeiramente estamos aqui para bendizer a esse Deus. Nós, como diz o verso número 8, nós, porém, bendizemos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu queria convidar você para a gente cantar um hino de 144 dos nossos cenários, hino de número 144. Convido você para, se você tem aí o seu hinário, poder assim abrir também, cantar juntamente comigo, conosco nessa hora, louvando assim o nosso Deus. Hino de número 144.
que é a segurança, que segurança e alegria é o título desse, nos faz refletir, né, sobre essa segurança que nós temos no Senhor. Jesus, Deus religioso, paz, vida e luz. Anjo solteiro, Deus me aceitou. Diante o Filho, Ele me salvou. Como esta história, cantando assim. Esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo o céu. Da graça que vem de Deus. Conto essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi todo por mim. Conto essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi todo por mim. Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, Jesus Cristo, no teu poder. Conta esta história, cantando assim. Na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Você, para estarmos juntos agora orando, né? Você possa ir podendo aproximar ainda a sua família, de quem esteja perto de você nesse momento, poder assim juntos, né, nos colocar de pé, se você puder, para que a gente então fale com o nosso Deus nesse momento, bendizendo a Ele primeiramente, bendizendo a Ele por Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nós temos sim a redenção, aquele sim que nos garante agora essa possibilidade e a condição de podermos nos achegar diante do Pai, em oração, em submissão, em louvor. Eu convido você então para a gente falar com Ele agora, lembrando também do nosso país, lembrando também das outras nações, de todos os irmãos espalhados pela face da terra, colocando assim a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão aflitos, estão de alguma forma ansiosos, preocupados. Vamos ter um momento de oração nessa hora, lembrando de que nós estamos diante desse Deus grandioso, do Deus de misericórdia, do Deus de graça. Vamos fazer isso, vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, certo sim, ó Deus, do favor gracioso de Cristo Jesus nas nossas vidas, certos, ó Deus, sim, de que agora nós podemos nos achegar à presença do Senhor, confiando também, ó Deus, em todas as coisas, crendo que em todas as coisas o Senhor tem estado no controle. Nos céus está o seu trono, ó Deus, e o Senhor estabelece sobre
todas as terras, sobre toda a terra, sobre todos os lugares, sobre toda situação, aquilo que aprova ao Senhor. E é por isso que nós, prostrados diante de Ti nessa hora, clamamos, ó Deus, a Tua graça, clamamos, ó Deus, o Teu perdão, clamamos, ó Deus, a intervenção do Senhor, nesses tempos, ó Deus, de angústia, nesses tempos, ó Deus, de aflições, para que a boa mão do Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo a paz do Senhor a cada coração. Ó Deus, se existe alguém nesse momento que está enfrentando, ó Deus, o problema de enfermidade, que está inclusive com esse problema de enfermidade, coronavírus, nós colocamos diante do Senhor para que a boa mão do Senhor esteja ali cuidando, trazendo assim, ó Deus, a cura, trazendo assim, ó Deus, também o conforto, fortalecendo, abençoando. Colocamos, ó Deus, o nosso país, a liderança deste país nas Tuas mãos, para que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor dê sabedoria nesse momento tão difícil. Para que também, ó Deus, eles se prostrem diante do Senhor em oração, clamando, suplicando a Ti a direção. E que juntos, ó Deus, possamos continuar nessa dependência do Senhor. Certos, ó Deus, de que em tudo o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos abençoado. Gratos ao Senhor por esse momento de culto também, que eu apresento cada família que está nos acompanhando nessa hora, cada pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando também. Ó Deus, enchendo o coração de paz, de alegria, para cultuarmos juntos assim ao Senhor, mesmo à distância corporal, mas entendendo que juntos, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso ser, entendendo sobretudo juntos em espírito, com a graça do Teu próprio Espírito Santo. Nós cremos nisso, ó Deus. Em nome de Jesus assim nós oramos. Amém. Quero ainda convidar você para a gente louvar o nosso Deus. Esse cântico que fala da redenção, que nos leva a pensar assim que hoje nós somos livres para podermos chegar diante de Deus. E tudo isso por conta assim, do sacrifício de Jesus. Então, vamos louvar o nosso Deus com alegria, exaltando a pessoa dele, exaltando sim ao favor imerecido, que ele tem dispensado a cada um de nós. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Teu sangue sobre mim comprou, me restaurou, sem culpa então me tomou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, um dia voltarás, o céu pra me buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Em Jesus, em Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em Jesus, em Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, exaltado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por essa certeza que o Senhor coloca no nosso coração. Por saber que o Senhor é a nossa luz e nós não precisamos temer a nada, porque sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, ó Deus. E mesmo se viermos, ó Pai, a falecer, a perecer, nós sabemos que estamos nas tuas mãos para sempre. Nós queremos sim, ó Deus, como acabamos de cantar, suplicar, sim, ó Deus, Maranata, vem Senhor Jesus. Que possamos estar a cada dia ansiosos por esse dia. O dia, ó Deus, em que o Senhor voltará para buscar-nos, ó Deus, buscar a tua igreja, para eternamente morar com o Senhor. Em um lugar onde não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver nenhuma epidemia que assuste, não vai haver aflições terrenas, ansiedades, coisas desse tipo. Porque ali estaremos para sempre com o Senhor, com os nossos corpos agora glorificados, sem pecado. Nós aguardamos por esse dia, ó Deus, ansiosamente, ó Deus. Maranata, vem Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Quero convidá-lo para nós agora abrirmos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, Isaías, capítulo de número 40, vamos ler do verso 12 até ao verso de número 20. Isaías 40, do verso 12 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo aí, abre sua Bíblia. Você possa também abrir sua Bíblia nesse texto para junto meditarmos na palavra do Senhor nessa hora. Isaías 40, a partir do verso número 12. Diz assim a palavra do Senhor: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele a considera menos, do que nada. Como um vácuo, ele, com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis a ele? O artífice funde a imagem,
e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não consiga. Estamos diante, ó Deus, da Tua Palavra, e clamamos nessa hora, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, a direção do Senhor, para que possamos compreendê-la. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Já estamos há mais de 15 dias em quarentena, né? Estamos vivendo, sim, um período de dias muito difíceis, e as perspectivas que temos não são muito boas. Nós podemos perceber que à medida que os dias vão passando, ainda não estamos no auge, né, daquilo que eles chamam no ápice dessa epidemia. E diante de tudo isso, então nós podemos perceber que teremos ainda dias de muita aflição, de angústias, né, pela frente. Cremos que Deus pode intervir e mudar, sim, o cenário dessa situação. Imediatamente. Basta Ele falar, basta Ele imediatamente falar, e tudo pode mudar o cenário de uma hora para outra. Nós cremos nisso. Mas entendemos também que Deus pode ainda continuar trazendo juízo, né, sobre a terra, tratando de fato com a terra, permitindo que esse vírus ainda cause muitos danos, como tem causado em outros países, pode também causar aqui. Nós não podemos ignorar essa realidade. Nós sabemos que tudo, de fato, está nas mãos de Deus, que tudo é, de fato, permissível por Ele, né? Esse texto, quando olhamos para esse texto e analisamos, sim, o contexto dessa passagem, Isaías também estava vivendo um dos momentos, talvez, bem complicados ali da nação de Israel, ou dos mais complicados que nós podemos pensar. Isaías escreveu o seu livro por volta do ano 740 até 690 a.C., e a realidade que Isaías então presenciou foi de dias gloriosos, de dias de paz, mas também de dias de aflição, de muita ansiedade, em meio à convivência com os reinos ali de Judá, do reino de Judá, de Israel. E ao escrever esse texto, né, nós podemos então entender, e à luz de vários comentários, entender que aqui, já no capítulo 40 de Isaías, ele estava trazendo uma palavra mais específica para o povo agora de Judá, que seria levado cativo então por Babilônia. E esses dias na vida desse povo de Israel seriam dias de grande aflição. Até então a nação não tinha sido deportada da sua terra, da sua cidade, de Jerusalém. Mas, como ele mesmo predisse no Isaías capítulo 49, esse dia haveria de chegar. Quando Ezequias, né, permite ali que alguns servos do rei da Babilônia, de Merodach Baladá, filho de Baladã, rei da Babilônia, então esteve ali observando e conhecendo todo o reino de Judá. Isaías então profetiza ali que aquele rei, que Babilônia, no tempo certo, iria sim saquear aquela cidade, iria levar cativo toda aquela nação. E isso duraria, segundo a própria profecia também de Jeremias, 70 anos. Profecia essa que cumpriu e foi cumprida. Mas aqui então Isaías está escrevendo, né, para essa nação, nesse tempo de aflição. Isaías então, ele é aquele que traz agora essa palavra de conforto para essa nação que está vivendo um tempo de extrema aflição, que não sabe exatamente o que irá ocorrer
nos dias futuros, que não sabe exatamente se vão permanecer vivos naquela terra como escravos ou não. E é diante desse cenário, então, que Isaías agora passa a escrever, né, sobre esse texto, sobre essa majestade de Deus, sobre essa finidade também, ou essa fragilidade também do homem. E é em relação a isso, então, que eu gostaria de falar nessa noite, olhando para esse contexto, olhando para esse texto, para essas palavras de Isaías, né, sendo direcionada ali ao povo de Israel, ao povo de Judá especificamente, para que eles então confiassem no Senhor, para que eles então descansassem no Senhor. Alguns comentaristas vão dizer que Isaías, se Isaías não estivesse escrito essas palavras de alento, de consolo, muitos desses servos do Senhor não aguentariam a pressão, abandonariam a sua fé. E é por isso que Isaías então faz questão de trazer aqui nesse capítulo essa instrução, essa palavra de esperança, essa palavra também de esclarecimento em relação a quem é Deus. E o tema então que eu queria tratar nessa noite é o que fazer diante das circunstâncias ruins. O que fazer diante das circunstâncias ruins? E a primeira coisa que nós podemos então olhar para o texto é: reconheça a sua fragilidade. Nós somos chamados a reconhecer a nossa fragilidade em tempos como esse mais do que nunca. Porque nos tempos gloriosos há uma tendência do nosso coração em achar, em pensar, em nutrir na nossa vida de que somos alguma coisa. Mas quando a adversidade vem, ou nós reconhecemos que não somos nada, ou o próprio orgulho pode nos levar de fato à ruína, ao fim, ao desespero por completo. E aqui então nós somos convidados primeiramente a olhar essa realidade que todos nós somos, né? O texto mostra claramente isso no verso 15, por exemplo, onde diz: olha, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, né? Imagine você uma gota de água caindo em um balde. Essa é a comparação que o Eterno faz nas palavras de Isaías, né? A outra comparação que ele faz no verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, como um vácuo, algo extremamente vazio. Assim somos nós, olhando para a nossa fragilidade. O verso número 22 vai dizer que ele é que está assentado, né, sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Essa é outra comparação que ele faz do inseto, um pequeno inseto. No verso 30, ele vai dizer que fala desse aspecto do nosso cansaço, né? Onde ele diz: olha, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. E olha que aqui ele está usando a figura de um jovem, de alguém que tem todo o seu vigor. Mesmo assim, essa pessoa se cansa. Mesmo assim, essa pessoa de exausto se cai. Por mais que o homem possa, né, ter títulos, ele continua sendo nada. Isso nós podemos ver aí no verso 23 e 24, onde ele diz: olha, ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Isso nos faz pensar nesses dias, queridos, a realidade que nós temos presenciado, nações que são consideradas as mais potentes, como os Estados Unidos, como a própria China, e agora se dobram, se quebram, se mostram extremamente frágeis diante de um pequeno vírus. Isso demonstra, sim, toda a fragilidade, né, do homem. O verso 24 vai dizer: olha, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e se secam. Nós podemos pensar aqui, talvez, em Isaías fazendo menção aos reinos idólatras, como o reino assírio, a própria Síria, o reino próprio babilônico, caldeu. São reinos que mudaram drasticamente de uma situação de poder para uma situação de miséria. Passaram agora a ser servos de outras nações. O próprio Israel, que agora que havia sido já levado pela Síria,
e se tornado então nulo. E agora, mais uma vez, o reino do próprio Judá, o reino do sul, que agora também estava já prestes a ser dizimado, e toda a glória de Jerusalém, glória essa daquele templo famoso de Salomão, tudo isso tornaria nada, tornaria vago, tornaria terra, tornaria entulhos. Isso demonstra, queridos, essa fragilidade. Reconhecer essa fragilidade nos leva a perceber a nossa dependência de Deus. Em tempos, né, de angústia, de situações, circunstâncias ruins, somos chamados a olhar para a nossa fragilidade e entender o quanto nós dependemos de Deus. Entendemos sim, queridos, à luz da própria palavra, né, em outras situações de calamidades que a própria Bíblia nos mostra, que o intuito principal, muitas vezes, desse tratamento, dessa permissão de Deus sobre coisas ruins sobre a humanidade, é justamente para mostrar isso. É para mostrar que nós dependemos dele, para demonstrar que nós não somos nada, somos meros seres humanos, passageiros, que têm uma vida que passa extremamente rápida. Isso deve nos levar a essa dependência de Deus, a clamarmos constantemente pela misericórdia desse Deus, e a se dobrar diante dele, a se curvar diante dele, e entender que é ele que tem todo o poder. Mas a segunda coisa que nós podemos então ainda aprender com esse texto, em o que fazer diante das circunstâncias ruins, é justamente olhar para a grandeza desse Deus. É justamente agora curvados diante dele, entendendo que somos nada, mas entendendo que existe o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra, e é isso que o texto também vai nos apresentar. Isaías mostra claramente aqui, principalmente fazendo algumas comparações, né? E a primeira delas que nós podemos perceber é que Deus ele é incomparável. Nada se iguala à grandeza desse Deus, ao poder desse Deus. Ele diz justamente no verso 12, olha, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Não é como se Deus estivesse pegando uma bola de brinquedo, olhando para aos nossos olhos essa imensidade da terra e pudesse então a palmos poder medi-la. Isso demonstra sim a grandeza desse Deus, queridos. Fala das suas próprias obras, né, que Ele mesmo fez, que Ele mesmo coordena. Os versos número 13 e 14 falam da sua sabedoria. Olha só o que está dizendo aí. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? São mistérios que jamais o homem poderá imaginar. Isso levou o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. Abra sua Bíblia aí se você estiver com ela. Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, dizendo, olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, né, são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, pois são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É esse Deus que nós precisamos olhar em situações como essas, querido. Olhar para a grandeza desse Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é incomparável também em relação aos próprios deuses criados pelo homem. E ele vai dizer isso claramente nesses dois versos, onde ele diz, no verso de número 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontará com ele? Ele vai dizer agora, o artífice funde ali uma imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela, o sacerdote dorta escolhe uma madeira. Ou seja, por mais ali que esses elementos, né, sejam escolhidos e trabalhados,
eles são feitos. A diferença do nosso Deus, né, que é o Criador de todas as coisas. Enquanto esses deuses, né, são criados pela própria mão do homem, pela própria imaginação do homem. Nós podemos ver isso aí no verso de número 26. Os deuses são criados, né, por mãos humanas, enquanto Ele é o Criador de todas as coisas. Como nós podemos ver no verso 26, a primeira parte B, aliás, do versículo, onde diz: levantai os olhos e vede quem criou todas essas coisas. Essa parte A do versículo. Quem criou todas essas coisas? Verso 28 também vai dizer: olha, não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, enquanto esses deuses são criados pela mão do homem, enquanto deuses são forjados, né, na mente do homem, como o próprio dinheiro, que também se torna um Deus, como tantas outras coisas podem se tornar deuses na vida de uma pessoa, o nosso Deus é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador de todas as matérias, de todas as coisas, Ele que permite todas as coisas, Ele é o Deus eterno, Deus incomparável, né, como diz no verso 28, Ele é incomparável. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Salmo 139 fala, né, dessa onipotência de Deus, onisciência de Deus. E ali o salmista ele admira também da forma que Deus pode conhecer todas as coisas, da forma que Deus conduz todas as coisas. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia aí no Salmo de número 139, para lermos alguns desses versos, para entendermos melhor daquilo que estamos falando. O Salmo de número 139 vai começar dizendo assim: olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas, né, por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, eu não posso de fato atingir, eu não posso compreender como é que são essas coisas, mas isso serve para mostrar a grandeza desse Deus, querido, para mostrar o poder desse Deus sobre todas as coisas, para mostrar que Ele também está ao nosso redor, Ele caminha conosco, independente da situação que venhamos a passar. E com certeza essa é a ideia que Isaías estava tentando aqui mostrar para aquele povo, para que eles então agora nesse momento olhassem para a grandeza desse Deus, olhassem para os feitos desse Deus na história daquele próprio povo, que viu ali as pragas do Egito, que viu ali a travessia do próprio Mar Vermelho, que viu ali o controle de Deus ali naquele deserto, dando alimento e água, dando conforto para aquele povo, mesmo em uma situação, em um local inóspito. Isso nos leva então a pensar também sobre essa grandeza de Deus, querido. Nesses dias nós precisamos olhar para isso, primeiramente olhar para a nossa fragilidade, para a nossa dependência de Deus, mas também olhar para a grandeza desse Deus, que é o Criador do céu, que é o Criador da terra, que tem nas mãos todo o controle, que permite e deixa de permitir, tudo está debaixo das mãos do poder desse Deus, que é o Criador do céu, que é o Criador da terra. A terceira coisa, o que fazer, né, diante das circunstâncias ruins? A terceira coisa, lembre-se de que Deus é misericordioso. Ele promete renovo para que os que esperam por Ele. Nós podemos ver a partir do verso de número agora 20, a partir do verso 27, que Isaías aqui então começa a falar justamente isso. Olha, porque pois dizeis a Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, passa desapercebido, ó meu Deus. Talvez agora aquela nação então agora começa ali a questionar, né? Por quê?
Nós somos a menina dos olhos desse Deus, então Ele agora está permitindo a gente ser levado para um reino e passar ali 70 anos. Como? Mas Isaías aqui estava justamente tentando mostrar, e ele começa a falar, olha, a partir do verso 28, não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa. Poderia por algum momento, né, passar ali, talvez no coração daquelas pessoas, que Deus estava perdendo a guerra, que Deus estava enfraquecendo, mas Ele não estava. Deus estava apenas permitindo que aquela situação acontecesse com aquele povo, para tratar com o coração deles, para fazer eles reconhecerem que eles não eram nada, que eles precisavam curvar diante desse Deus grandioso, mas também que é um Deus misericordioso, porque Ele mesmo estava prometendo para eles que cuidariam deles naquele lugar. Nós expomos Jeremias 29 essa semana, que fala justamente disso, que aquele povo, que Deus tinha sim com aquele povo, mesmo diante daquela situação, bênção. Eu aqui sei que pensamentos têm o seu respeito, diz o Senhor, diz ali em Jeremias 29, capítulo 10, pensamento de paz, não de mal. E era isso que esse povo então precisava compreender também aqui neste momento, desse início, onde eles começaram a perceber então aonde iria dar tudo aquilo. Eles precisavam entender que esse Deus ainda continuava com eles, mesmo, né, que seu povo estaria sendo levado cativo. Deus não os havia abandonado de forma alguma. Isso pode ser aplicado a nós também hoje, né? Ele é o mesmo Deus. Deus não está abandonando o seu povo. Deus está permitindo sim que as servas do Senhor sejam acometidos com essa doença, e muitos já partiram. Essa semana mesmo, vendo uma pregação e um testemunho, né, de um pastor ali de uma determinada denominação na Itália, que foi acometido com essa enfermidade, e ele passou os seus últimos dias ali dentro do hospital, pregando a palavra do Senhor. Deus o levou, Deus o ceifou, mas aquele homem já está agora na presença de Deus, ou ele está agora desfrutando dessa presença em Espírito. O fato é, queridos, que nós então precisamos olhar para tudo isso e entender que esse mesmo Deus, que é Emmanuel conosco, né, e dizer e entender sim que Deus está conosco em meio a essa situação, a essa circunstância ruim. Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que este coronavírus, né, faça ainda muitos estragos, Deus continua tomando conta, né? Ele continua então, nada está fora do controle das suas mãos, e Ele continua dispensando ainda o seu cuidado, a sua misericórdia sobre nós. Nós podemos perceber aqui nos primeiros versos desse capítulo, que o que nos leva a confiar nisso, sobretudo, é que Isaías estava trazendo uma palavra de consolo para aquele povo, e também essa mesma palavra de consolo para nós hoje, onde ele diz, olha, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E esse consolo, Isaías estava prevendo aqui, né, a própria vinda do Messias, onde ele diz que, no verso 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, né, no ermo da vereda do nosso Deus. Está justamente aqui profetizando a respeito de João Batista, que seria aquele que anunciaria Jesus, demonstrando sim que a vinda do próprio Messias. Nós podemos ver no próprio livro de Isaías vários outros textos onde ele profetiza a respeito da vinda de Cristo. E isso, queridos, é o nosso consolo maior. Não somente ali para aquela nação, né, que não chegaram a presenciar a vinda de Cristo, mas que já puderam sim também desfrutar desse mesmo favor do Deus conosco, do Emmanuel conosco, que é Cristo Jesus. O verso de número 30, já partindo então para a nossa conclusão nessa noite, do livro de Isaías 40,
O texto de Isaías 40, verso 31 vai dizer, olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós somos sim extremamente frágeis, e é justamente isso que o texto nos mostra, mas nós também em Cristo Jesus somos fortalecidos. Em Deus nós somos fortalecidos, nós somos renovados. Para que isso aconteça, nós precisamos crer em Jesus. Crer que existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Crer que esse Deus não deixou à mercê a sua criação, mas Ele, mesmo vendo ali, diante do pecado de Adão e de Eva, Ele providenciou um remédio para o homem. E esse remédio é Jesus. É Jesus. Nós precisamos então crer de fato em Jesus Cristo para desfrutar dessa certeza, para que tenhamos então agora essa paz em nosso coração, mesmo diante de situações difíceis, entendendo sim toda a nossa fragilidade, mas entendendo sim que somos de um Deus poderoso, do único Deus, do Criador do céu e da terra, que nos garante, que nos promete a certeza da salvação em Cristo Jesus, todos aqueles que nele creem, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, se você porventura está me ouvindo nessa noite, faça isso, querido. Entenda essa necessidade urgente no seu coração, de que sem Jesus você não é nada. Nós somos frágeis nessa vida, mas em Cristo Jesus um dia seremos ressuscitados, ou estaremos indo de encontro com Deus quando Cristo voltar. Isso é uma realidade, queridos, e eu te chamo então a fazer isso nessa noite. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desengrejado, eu acho que um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde nós não podemos ir até a nossa igreja, serve para demonstrar o quanto é ruim não fazermos parte de uma igreja, não fazermos parte da comunhão do povo de Deus. Eu convido você a pensar sobre isso, se você está vivendo longe da casa do Senhor. Eu convido você então a restaurar esse relacionamento com Deus, querido. Deus com certeza tem trabalhado nos nossos corações nesses dias, ou para a nossa redenção e salvação, ou para a nossa própria perdição, para aqueles que ignoram tudo que está acontecendo no mundo nesses dias, e acham que isso é apenas mais uma circunstância dessa própria vida. Você precisa entender que nada disso está acontecendo por acaso. Deus tem projetos com tudo isso, queridos. Deus quer, sobretudo, que o seu povo, nesses dias, quebrante diante dele, entendendo sim toda a sua fragilidade, mas entendendo também que ele é Deus grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. É esse Deus ao qual nós apresentamos nessa noite, a qual nós entendemos, do qual esse texto está dizendo, do qual Isaías está dizendo para aquela nação, naquele contexto, mas que também é dita para nós hoje, como povo do Senhor, que crê de fato nesse Deus. Eu queria, nesse momento, cantar uma música que fala um pouco a respeito das circunstâncias adversas da nossa vida. E você medite um pouco na letra dessa música. Mesmo que do céu não jorre a bênção, sujo o celeiro não encher, mesmo que as feridas marcam a pele, parecendo até que vou morrer, sempre lembrarei o sangue vertido, lembrarei
feridas marcam a pele, parecendo até que vou morrer. Sempre lembrarei o sangue vertido, lembrarei teu corpo tão ferido, lembrarei do meu consolador. Quem eu era e hoje sou, enfrentarei mais uma vez, forças para ir além. Além das minhas forças, dos meus desejos e ambições, além de todo o meu querer, além da minha própria cruz, pois sei foi meu Senhor Jesus quem morreu, para sempre eu viver. Além das minhas forças, dos meus desejos e ambições, além de todo o meu querer, além da minha própria cruz, você foi meu Senhor Jesus quem morreu, para sempre eu viver e morrer, para sempre eu viver. Isso nos faz lembrar de Jó, né, naqueles dias que ele estava justamente passando por um momento extremamente difícil. Ele mesmo que vai mencionar que ele sabia em quem ele estava crendo, que no tempo certo Deus mesmo o levantaria. É isso também, queridos, que nós, como servos do Senhor, somos chamados a refletirmos nessa noite. Que a boa mão do Senhor, que o Espírito Santo assim então conduza a sua vida, né? E compreenda tudo o que você está vivendo nesse momento, confiando no Senhor, entendendo sim que somos realmente pequenos e frágeis, mas o nosso Deus é grande, e é Ele que renova as nossas forças, é Ele que restaura todas as coisas, é Ele que restaura a nossa vida física, mas também a nossa vida material e, sobretudo, a nossa vida espiritual. Convido você a orar mais uma vez nessa hora. Pai de amor, eu coloco nesse momento, ó Deus, cada pessoa que está conosco, nesse momento de culto, nesse momento de adoração ao Senhor, nesse momento da exposição da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, assim então possa nos dar entendimento sobre todas essas coisas, nos fazendo a entender que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que, ó Deus, nós não precisamos ter medo das circunstâncias adversas dessa vida, mas entender que a nossa vida está nas Tuas mãos, e que o Senhor um dia entregou o Seu Cristo, Filho de Jesus, para nos resgatar e para nos dar vida, vida em abundância. Nos ajude a crer a cada dia mais no Senhor e a confiar também nos propósitos do Senhor, a não deixarmos de clamar ao Senhor, porque é o Senhor sim que pode reverter toda essa situação, mas sobretudo também estarmos debaixo da dependência e do cuidado do Senhor, numa vida de temor a Ti, fugindo de todo pecado, fugindo de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, meu Pai. Abençoe cada família nesses dias, toma nas Tuas mãos, guiando, abençoando, nos livrando de todo o mal, nos fazendo nos quebrantarmos cada dia mais na Tua presença. Dê-nos uma semana de paz, abençoa-nos, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero, nesse momento, dizer que na quarta-feira, no mesmo horário, nós estaremos
aqui, meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Eu convido desde já você a estar conosco, então, na próxima quarta-feira, no horário das 19h30. E convido você também a continuar orando, né? A cada irmão da Igreja Presbiteriana de Edéia, que Deus esteja assim abençoando ricamente a vida de vocês e abençoando todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento também. Que todos tenham uma boa semana. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.